Imagine se, em um piscar de olhos, você deixasse de implorar pelo tempo dos outros e passasse a ver as pessoas quase desesperadas em busca da sua atenção. Isso soa impossível para você? É exatamente isso que a maioria acha, até provar do poder da escassez. Hoje, você vai descobrir por que dar um passo para trás pode virar o jogo de uma maneira que ninguém nunca te ensinou. Lembra daqueles contos em que o dragão sequestra a princesa e leva ela para uma caverna sombria? O reino todo fica em alerta e com medo. Isso porque a vida ela perde o brilho quando algo valioso é tirado de cena. E é exatamente isso que acontece quando você está sempre disponível. O seu valor é capturado pela rotina de tentar agradar todo mundo a todo tempo. Assim como o cavalheiro que decide enfrentar o dragão, o segredo está em ter coragem de recuar na hora certa, não para sumir completamente, mas para retomar o controle da sua vida e deixar claro que a sua presença não é garantida. É nessa ausência que as pessoas começam a perceber o quanto você importa. Por que certas pessoas parecem ter um imã que atrai respeito e valorização, enquanto outras vivem ignoradas e implorando por migalhas de atenção? Se você clicou nesse vídeo é porque tem curiosidade de como contornar isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar como uma mudança estratégica faz qualquer um ter medo de perder você. Mas essa estratégia não é um simples jogo de manipulação. É sobre enxergar um princípio essencial da mente humana, que é a escassez. Ou seja, nós damos muito mais valor quando sentimos a possibilidade real de perda. E nesse vídeo você vai entender por que ser muito presente pode custar caro e verá como a ausência inteligente faz as pessoas perceberem o seu valor genuíno. E principalmente, como sair daqui desse vídeo aplicando esse conceito na sua vida. Você já se pegou respondendo mensagens instantaneamente, largando tudo o que tu tá fazendo para corresponder às expectativas dos outros? É bem provável que sim. A tensão ela começa quando percebemos que essa atitude, que deveria aproximar, na verdade ela afasta. Mas por que isso acontece? Quando você está sempre ali, sempre atento, sempre pronto para dizer sim, as pessoas passam a subestimar o seu tempo. Essa disponibilidade cria uma ilusão de presença constante. É como o ar que nós respiramos, nós só notamos a sua importância quando falta. Pensa no restaurante que funciona 24 horas por dia, todos os dias. Você sabe que a qualquer momento pode ir lá e comer. Dificilmente você vai sentir aquela sensação de nossa, eu tô com muita vontade de comer aquela comida, eu preciso ir porque senão vai fechar. Compara isso a um restaurante que abre raramente e tem fila na porta. A raridade ela acende um desejo e urgência. E aí vem a questão, se as pessoas não demonstram valorizar a sua presença, será que não está faltando justamente esse elemento de escassez? Mas como criar essa sensação sem virar alguém inacessível ou frio? Abra aí o seu caderno mental de estratégias, porque aqui entra a lei da escassez. O mundo do marketing usa esse princípio o tempo todo. Sabe aquele curso que você vai comprar e mostra vagas ilimitadas? Ou aquele produto que você está interessado e mostra no carrinho últimas unidades? Então, esses são exemplos da aplicação da lei da escassez no marketing. Mas por que essa estratégia manjada funciona? Isso funciona porque o ser humano teme perder algo que acredita ter direito. Tem um versículo bíblico que explica muito bem isso daí. Em Provérbios 25:17 está escrito: não faças visitas frequentes à casa do teu vizinho, para que não se enfade de ti e te aborreça. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que estar sempre por aí, sempre disponível, pode fazer as pessoas te subestimarem. É como se o excesso de presença apagasse o brilho do seu valor. Mas quando você se torna menos previsível, menos constante, as pessoas elas começam a sentir falta e começam a dar mais atenção ao tempo que tem com você. Uma aplicação prática para esse aprendizado é sumir por algumas horas ou dias de forma estratégica. Se você costuma ser uma pessoa solícita, que está sempre disponível e responde o mais rápido possível, as pessoas elas vão notar essa quebra de padrão e pensar: ué, fulano sempre foi tão rápido em responder, o que houve? Esse estranhamento faz elas refletirem sobre o quanto você importa. Mas calma, não basta tu sumir do nada, senão pode soar como um golpe de ego.
E é aqui que entra a abordagem certa, com o passo a passo que cria o impacto real e duradouro. Agora chegou a hora de explorar o método, mas não pense que é apenas parar de responder e sumir totalmente. Precisamos construir contexto, mostrar que você não está sumindo por birra ou porque ficou chateado, mas sim porque decidiu se valorizar. E o primeiro passo para isso é identificar situações em que você está se doando em excesso, seja em relacionamentos pessoais ou profissionais. Note onde há desequilíbrio. Você se empenha em mandar mensagens, ligar, dar presentes, oferecer ajuda e tem pouco retorno? Esse é um sinal de alerta. O segundo passo é reduzir gradualmente a disponibilidade. Em vez de responder no mesmo segundo, respira, termina o que você está fazendo e retoma quando estiver disposto. Mostre de forma natural que você tem compromissos, tem vida própria, tem interesses. O terceiro passo é focar em si mesmo. Na Bíblia tem uma frase interessante. Em Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que, simplificando para palavras do dia a dia, significa mais ou menos assim: cuida das tuas emoções e motivações, alimenta os teus projetos pessoais, se desenvolva. Quando você desvia o foco dos outros para si mesmo, paradoxalmente as pessoas passam a te enxergar com mais admiração. E o quarto passo é manter a coerência. Não vale tu dar um gelo numa pessoa e implorar a atenção de outra. A ideia é abraçar uma postura de respeito consigo mesmo, mostrando limites. Beleza, agora você deve estar se perguntando: não é muito arriscado fazer isso? E se as pessoas sumirem de vez? Essa é uma ótima pergunta. E é nesse risco calculado que reside a verdadeira força desse método. Como saber se as pessoas elas vão correr atrás de você ou se simplesmente elas irão embora? Existe um risco de executar esse método, e o risco é que sim, existe a chance de alguém simplesmente desaparecer quando você parar de se doar. Mas é justamente aí que nós descobrimos quem realmente nos valoriza. E a recompensa disso é que as pessoas que ficam, que realmente percebem a sua mudança de postura, elas passam a te valorizar muito mais. Elas entendem que o seu tempo não é infinito e que a sua presença não é garantida. E cara, aqui nesse ponto tem uma dica master, assim, high level. Não encara isso como um teste para julgar os outros, mas como um teste de autovalorização. Quando a gente coloca o próprio valor em primeiro lugar, naturalmente filtra quem está de fato conosco de quem apenas usufruía da nossa super disponibilidade. Em muitos dos livros clássicos de filosofia, como A Arte da Guerra de Sun Tzu, há a ideia de que você deve mostrar força justamente quando recua. E isso, se tu parar para pensar um pouco, é um paradoxo, porque recuar pode ser sinal de fraqueza, mas se feito com estratégia, se torna uma fonte de poder. Uma das histórias mais marcantes que ilustra isso vem da mitologia grega, a de Perseu e a Medusa. Perseu ele era um herói que recebeu a missão de enfrentar a Medusa, que era uma criatura terrível cuja o olhar transformava qualquer um em pedra. Se ele tentasse atacá-la de frente, seria petrificado instantaneamente. Mas Perseu não fez isso. Em vez de se expor diretamente ao perigo, ele usou um escudo polido como espelho para refletir o olhar da Medusa e assim ele conseguiu vencê-la sem ser afetado. Beleza, eu entendi a história do Perseu e da Medusa, vi que ele usou o escudo, levantou ele e ele refletiu o próprio olhar da Medusa contra o escudo e a petrificou, e aí ele acabou vencendo a batalha por conta disso. Mas o que isso tem a ver com a ausência inteligente? Tudo porque Perseu ele não sumiu fisicamente, mas ele evitou um confronto direto. Foi uma forma de recuo estratégico. Ele não se colocou diretamente na linha de fogo, ele não se tornou vulnerável ao olhar da Medusa. Em vez disso, ele usou uma abordagem direta para proteger o seu valor e a sua vida. Da mesma forma, quando você utiliza e pratica a ausência estratégica, você não está fugindo ou se escondendo por covardia. Você está, como Perseu, usando inteligência para não ser paralisado pelas expectativas, demandas ou jogos de poder dos outros.
Ao recuar estrategicamente, você mantém o seu poder intacto e evita que a sua presença ela seja tratada como algo garantido. Para trazer essa ideia para o dia a dia, pense em um exemplo simples. Imagina um amigo que sempre convida a galera para sair, organiza os rolês, mas raramente recebe convite de volta. Ele está sempre disponível, sempre presente, e as pessoas elas acabam se acostumando com isso, sem necessariamente valorizar o seu esforço. Um dia, ele decide parar de chamar, mas não por ressentimento, mas para focar em si mesmo. Ele começa a fazer um curso, começa a praticar um hobby, cuidar da própria vida. E em pouco tempo, alguém do grupo sente falta e pergunta: "Ei, você sumiu, quando que a gente vai sair de novo? Por que você parou de me convidar para os rolês?" E aí tu percebe que a dinâmica ela muda completamente. Agora, o peso da iniciativa dele ganha valor e a sua presença ela passa a ser algo muito mais desejado pelos outros, não mais algo esperado. Essas histórias, tanto a mitológica quanto a cotidiana, elas mostram que recuar estrategicamente não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. Seja como Perseu que usou o escudo para vencer sem se expor, ou como um amigo que se ausenta para focar em si mesmo. O resultado é o mesmo. O seu valor é reconhecido e as pessoas elas começam a temer perder você. A ausência, quando bem aplicada, não só protege o seu tempo e energia, mas também faz com que a sua presença seja vista como algo precioso e digno de ser conquistada. Até que ponto se ausentar não vira descaso ou frieza? A resposta para isso é equilíbrio. A ideia aqui não é virar uma pessoa inacessível ou indiferente. É limitar excessos de disponibilidade e autoanulação. Não se trata de punir ninguém com um silêncio. Se trata de se fortalecer, gerar contraste e ser coerente no modo como se faz presente. Isso pode gerar pontos de retorno. Se alguém percebe a sua ausência e quer restabelecer contato, não volte a estar 100% disponível. Mantenha a postura de alguém que, sim, se importa, mas sem abrir mão do próprio valor. No fim das contas, a ausência estratégica não é sobre ignorar mensagens ou causar drama. É sobre distribuir a sua atenção de modo que as pessoas notem que isso é um privilégio e não um direito automático. Muito bom! Hoje você viu como uma simples mudança de atitude pode colocar você em um patamar totalmente diferente, onde as pessoas passam a temer perder a sua companhia. Mas isso não é bruxaria, isso é psicologia humana básica. Nós valorizamos aquilo que é escasso e sentimos falta do que antes parecia garantido. E agora vem a grande pergunta: como manter essa postura a longo prazo sem cair na armadilha da arrogância ou da manipulação barata? E a resposta para isso está no equilíbrio. Não confunda autovalorização com prepotência. Aprenda a se priorizar de uma forma saudável e você vai descobrir que a sua presença ganha naturalmente mais valor. Aliás, se você quer levar esse novo senso de valor pessoal a um nível mais profundo, você precisa assistir ao meu último vídeo. Lá eu te mostro o poder inexplorado do silêncio estratégico e como ele redefine completamente a sua imagem de respeito e autoridade em qualquer ambiente. É o complemento perfeito do que eu falei aqui hoje. Ele ensina a vencer a síndrome de falar demais e a usar pausas para fazer com que até estranhos sintam a sua presença. Então, clica ali no bloco final desse vídeo e assiste esse meu outro vídeo e descubra como uma ferramenta tão simples pode, de fato, mudar a maneira como as pessoas enxergam você. Afinal, às vezes é uma única ação, seja um recuo estratégico ou o silêncio no momento certo, que revela quem realmente tem o controle.